Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente de Legislação do SUS. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei 8.142 de 1990. Eu já trouxe para vocês a primeira parte desta lei, onde nós estudamos a participação da comunidade e o controle social no SUS. E hoje nós vamos ver a segunda parte desta lei, que trata das transferências entre as esferas de gestão dos recursos financeiros utilizados aí nas ações de saúde. Então já pega o seu bloquinho de notas, porque essa parte despenca nas provas e eu vou te trazer dicas cruciais aqui para a sua aprovação. Neste vídeo você está vendo apenas uma parte desta lei, que é uma das leis que faz parte aí de todo o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde. Para você gabaritar SUS, você precisa estudar várias leis, portarias e resoluções, e para facilitar a sua vida, você tem à sua disposição lá no nosso site o nosso e-book com estudo completo de toda a legislação do Sistema Único de Saúde. Nesse material você vai ter o estudo de todas as leis, portarias e resoluções, totalmente direcionado para sua aprovação. São 206 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 190 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sobre SUS e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. E lá no site você também encontra o curso Manual do SUS, que é um curso completo de legislação do SUS, inclusive com videoaulas. Então acesse agora o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo da Lei 8.142 de 1990. Nós vimos na aula anterior que esta lei trata da participação popular e o controle social no SUS, então é uma lei que vai abordar a participação dos usuários do Sistema Único de Saúde na gestão do SUS, mas também esta lei aborda sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na saúde. Então nós vamos ter aqui dentro dessa lei os critérios de repasse das verbas, que são utilizadas aqui para as ações e serviços de saúde em todas as esferas de gestão. Então vamos prosseguir para o nosso estudo de hoje. Então nós temos lá no artigo 2º desta lei que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? E aí nós vamos ter aqui os critérios. Para você entender esse artigo, é importante que você entenda exatamente o que está sendo dito. Primeiro, o que eu quero que você entenda é esta palavra aqui, ó, recursos. Quando a gente fala recursos, a gente está falando aqui nesse contexto de basicamente dinheiro, tá? A gente está falando de verba mesmo. Então toda vez que eu falar recursos financeiros ou só recursos, você pode entender que eu estou me referindo a dinheiro. E a gente está falando de recursos que vêm do Fundo Nacional de Saúde, que é da gestão do Ministério da Saúde. Então o que a gente está falando? Que os recursos financeiros, as verbas, o dinheiro que estão lá no Fundo Nacional de Saúde, ou seja, que saem lá do Ministério da Saúde, serão alocados como? O que é alocar? Alocar é destinar, tá? Então, eles serão destinados como? Então, de que forma, a gente vai ter a utilização dos recursos financeiros que estão aqui dentro do Fundo Nacional de Saúde? É isso que a gente vai ter nesse artigo, tá? A gente vai ter os critérios de alocação, ou seja, de destinação, que é o que vai definir para qual finalidade esse dinheiro aqui vai ser aplicado. É importante que você entenda também o que é um fundo de saúde. O fundo de saúde é um instrumento financeiro, é um gestor financeiro que tem o objetivo de basicamente garantir aqui o controle social e a transparência na gestão dos recursos públicos que são destinados à saúde. Então a gente consegue, através do fundo, ver para onde o dinheiro público está sendo aqui destinado quando o assunto é ações e serviços de saúde. Então o fundo de saúde é responsável por receber essa verba, registrar, executar e controlar esses recursos financeiros dentro do Sistema Único de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde, que é o que a gente está vendo aqui nesse artigo, é o gestor financeiro dos recursos destinados aqui ao SUS dentro da esfera federal, lá no Ministério da Saúde. E esses recursos que são alocados do Fundo Nacional de Saúde, eles são transferidos para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, para que esses entes federativos realizem ações de forma descentralizada. Então, os estados e municípios recebem
recebem essas verbas do Ministério da Saúde para que possam desenvolver as suas ações ali e serviços de saúde. Os depósitos desses recursos financeiros aqui que estão dentro do Fundo Nacional de Saúde são realizados por meio de transferência fundo a fundo. Transferência fundo a fundo. Vocês vão ouvir falar muito disso quando a gente estuda SUS. Inclusive, eu abordo bastante isso com vocês lá no curso Manual do SUS, eu deixo isso bem claro para vocês, tá? O que é essa transferência fundo a fundo? É porque sai de um fundo de saúde para outro fundo. Por isso que a gente fala transferência fundo a fundo. Então, os recursos que estão lá no Fundo Nacional de Saúde serão transferidos para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal. E da mesma forma, os recursos financeiros que estão lá nos fundos estaduais de saúde são transferidos para os fundos de saúde dos seus respectivos municípios. Por isso que a gente fala de transferência fundo a fundo, porque é de um fundo para o outro, beleza? E aí, nesse artigo, então, a gente tem os critérios de alocação dos recursos que estão saindo do Fundo Nacional de Saúde para ser utilizado aí no contexto do Sistema Único de Saúde, tá? Então, uma das formas que a gente tem aqui de alocação desses recursos é despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. Essa categoria aqui, né, de alocação, compreende aqueles recursos financeiros, as verbas, né, que são necessárias para o funcionamento e a manutenção das atividades do próprio Ministério da Saúde. Obviamente, o Ministério da Saúde desenvolve várias ações, né? E para isso também, é claro que são necessárias as verbas. Então, uma das formas de utilização desses recursos que estão dentro do Fundo Nacional de Saúde é para custear as próprias atividades aqui, as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde e das suas entidades ali vinculadas, como hospitais, laboratórios, centros de pesquisa. Esses recursos são utilizados para pagar salários, benefícios, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, insumos, tá? Então aqui a gente está falando de custos, né, do próprio Ministério da Saúde. Uma outra forma de alocação é para investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Aqui nessa categoria a gente vai ter os recursos que são destinados para investimentos em infraestrutura, equipamentos e tecnologia para o SUS. Tudo isso está previsto em lei orçamentária. Então, esses recursos são utilizados, por exemplo, para construir ou reformar hospitais, centros de saúde, laboratórios, para adquirir equipamentos médicos e de informática, para implementar novas tecnologias de saúde, tudo previsto em lei orçamentária. Outra forma de alocação dos recursos lá do Ministério da Saúde é para investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Aqui a gente vai ter os recursos destinados para investimentos estratégicos, né, para o desenvolvimento do SUS, que estão definidos aqui dentro desse planejamento de saúde feito aqui pelo Ministério da Saúde de forma quinquenal. Esses investimentos podem ser direcionados a áreas como a atenção primária à saúde, a atenção especializada, a atenção hospitalar, a vigilância em saúde, a pesquisa e a educação em saúde. E nós temos também uma outra forma de alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, que é para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então aqui a gente já entra na parte em que o dinheiro está sendo enviado para os estados e municípios, né? Então uma das formas de destinação dos recursos que estão lá no Fundo Nacional de Saúde é, obviamente, transferindo aqui esses recursos para os estados, municípios e Distrito Federal. Para quê? Para cobrir as ações e serviços de saúde que serão implementados ali dentro dessas esferas de gestão. Então, são os recursos destinados a financiar as ações e serviços de saúde prestados aqui pelos estados, Distrito Federal e municípios. Esses recursos são utilizados para prestar serviços de saúde ali para a população, como atendimento ambulatorial, atendimento hospitalar, vacinação, entre várias outras questões, tá? A gente ainda vai destrinchar mais um pouquinho aqui este quarto critério, porque a gente vai ter também outras questões aqui envolvidas. Mas antes da gente prosseguir, eu quero te dizer que
Esses critérios de alocação dos recursos financeiros que saem do Fundo Nacional de Saúde despencam nas provas, então muita atenção aqui nessa parte da aula e inclusive eu trouxe para vocês uma questão para a gente ver aqui um exemplo, né, de como esse conteúdo é cobrado aí em provas, mas lá no material vocês vão ter também várias questões para treinar. Nós temos então aí uma questão que diz o seguinte: de acordo com a Lei nº 8.142 de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? Então, olha só, basicamente a banca está cobrando exatamente o conteúdo do segundo artigo, né, dessa lei aqui, 8.142 de 1990, que é justamente onde a gente vai ter esses critérios, né, de alocação desses recursos, beleza? Vamos então analisar aqui as afirmativas. Primeira afirmativa: despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. Perfeito, né? A gente viu que uma das formas de utilização desses recursos que estão lá no Fundo Nacional de Saúde é justamente para as despesas que estão relacionadas ao próprio custo aqui, né, das ações do Ministério da Saúde. Afirmativa 2. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional. Aqui, no caso, gente, a banca apenas trocou uma palavrinha. São, sim, investimentos previstos em lei orçamentária, mas aqui a iniciativa não é do Poder Executivo, tá? E sim do Poder Legislativo. Iniciativa do Poder Legislativo e aprovados aqui pelo Congresso Nacional. Então, a banca trocou o termo aqui para confundir o candidato, tá? Por isso, essa afirmativa é falsa. Investimentos previstos no plano bienal do Ministério da Saúde. Nós vimos que, na verdade, não é plano bienal, é plano quinquenal. Quinquenal. Olha como as bancas adoram trocar aqui as palavras para confundir vocês. Mas você é aluno em frente, você acabou de assistir a aula, então você vai gabaritar, beleza? Então apenas a primeira afirmativa está correta, portanto gabarito aqui, ó, letra A, apenas o item 1 é verdadeiro, ok? Prosseguindo então para nossa aula, como eu falei para vocês, a gente vai destrinchar um pouquinho mais essa parte que fala sobre a destinação dos recursos financeiros que estão lá no Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde que serão realizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios. A gente viu isso aqui lá no item 4, né? Era o quarto critério aqui de alocação dos recursos financeiros da saúde, tá? Dentro desse item 4, a gente tem também um parágrafo único, por isso que eu estou aqui trazendo mais aprofundamento nessa parte, tá? Dentro desse parágrafo único, nós vamos ter que os recursos referidos no inciso 4, ou seja, os recursos referidos aqui neste critério 4, que é os recursos destinados para os estados e municípios realizarem ali as suas ações e serviços de saúde, né? Esses recursos destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial e hospitalar e as demais ações de saúde. Então aqui o parágrafo já está sendo bem preciso quanto à forma de utilização dos estados e municípios referente ao dinheiro que eles estão recebendo de onde? Lá do Fundo Nacional de Saúde, né? O Fundo Nacional de Saúde manda dinheiro aqui para os municípios, estados e Distrito Federal. E o que a gente tem nesse parágrafo único? Que esses recursos que os municípios aqui, os estados e o Distrito Federal receberam, devem ser destinados somente para investimentos na rede de serviços de saúde para garantir a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e também para todas as demais ações de saúde. Isso aqui vem para quê? Para garantir que os recursos do Fundo Nacional de Saúde sejam utilizados de forma eficiente e eficaz para a melhoria da atenção à saúde da população brasileira. Então aqui não dá margem, né, para esses gestores utilizarem o dinheiro para outras finalidades. Nós temos também lá no artigo 3º desta lei que os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2º desta lei, o que a gente tinha lá no inciso 4 do artigo 2º desta lei? Exatamente o que a gente acabou de ver, né? A cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então, lá no artigo 3º fala que esses recursos serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal. Então, a gente tem lá a transferência desses recursos sendo realizadas do Fundo Nacional para os estados, municípios e Distrito Federal de forma automática. Já é tudo programado. Nós já temos lá a periodicidade desses depósitos. Os depósitos acontecem de forma automática e
regular. Lembra que eu falei para vocês que é fundo a fundo, tá? E aqui fala que é de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8.080 de 1990. Quais são os critérios que a gente tem dentro desse artigo 35? Basicamente, tá? Resumindo para vocês aqui, dentro desse artigo a gente vai ter que os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles serão distribuídos de acordo com alguns critérios. Por exemplo, população. Então, a distribuição dos recursos será proporcional à população de cada esfera de governo, né? Então, vai ser proporcional à população daqueles estados e municípios. A gente vai ter também aqui que esses recursos seguirão o critério de índice de vulnerabilidade social. Então, a distribuição dos recursos será ponderada com base ali no índice de vulnerabilidade social de cada esfera ali de gestão. Temos também um outro critério que é o desempenho do sistema de saúde. Então, esses recursos serão distribuídos de forma ponderada com base no desempenho do sistema de saúde em cada esfera de governo. No parágrafo 1º, nós temos aqui que, enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei 8.080, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, será utilizado para o repasse de recursos exclusivamente o critério estabelecido no primeiro parágrafo do mesmo artigo, que é esse mesmo artigo 35 aí, da Lei 8.080, tá? Esse critério basicamente estabelece que os recursos do Fundo Nacional serão distribuídos proporcionalmente à população de cada esfera de governo. Parágrafo 2º. Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Então, olha só, além da gente ter lá a destinação, né, dos recursos financeiros para que os estados e municípios desempenhem as suas funções, nesse parágrafo 2º, a gente tem também a definição do percentual de aplicação, de transferência desses recursos. Está dizendo o quê? Que os municípios deverão receber pelo menos 70% dessas verbas. E o restante, que serão os outros 30%, é que serão destinados aos estados. E essa regra visa garantir que os municípios, que são a base, né, do Sistema Único de Saúde, porque é nos municípios que a gente tem a execução das ações realmente de fato, então a gente tem aqui a garantia de que os municípios, que são essa base do SUS, recebam a maior parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Para você entender isso de forma mais clara, eu até deixei esquematizado aqui para vocês, tá? Então, como que vai ser essa transferência? Pelo menos 70% vai para os municípios e o restante vai para os estados e para o Distrito Federal. Então, 70% para os municípios e 30% para estados e Distrito Federal, beleza? Isso é muito importante para quê? Para garantir que os municípios, que são os principais executores aqui das ações, terão ali a maior quantidade de verbas. No parágrafo 3º, nós temos que os municípios poderão estabelecer consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2º desta lei. Então, os municípios podem também estabelecer aqui consórcios entre si para melhorarem ali a eficiência e a eficácia na prestação de serviços de saúde. Então, o município pode estabelecer consórcio ali com outro, remanejando entre si as parcelas de recurso, né, de verbas que eles receberam do Fundo Nacional de Saúde. Desde que ocorra ali esse remanejamento das parcelas, não há nenhum problema ali dos municípios estabelecerem esses consórcios para facilitarem, né, a execução dessas ações, tá? Então, guardem esse esqueminha que eu deixei aqui para vocês, porque isso aqui também cai em prova. Eu trouxe para vocês também um exemplo mostrando como que essa parte é cobrada aí para vocês, tá? Temos aqui uma questão que diz o seguinte: segundo a Lei nº 8.142 de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados aos municípios pelo menos 15%, 30%, 50%, 70% ou 75%. Olha só, é o que a gente acabou de falar. A gente já viu que pelo menos 70% aqui serão destinados aos municípios e os outros 30% ficam para os estados e Distrito Federal. Nós temos também, dentro dessa Lei 8.142, os critérios que os estados, municípios e Distrito Federal
devem atender para receber esses recursos lá do Fundo Nacional de Saúde. Então, para receber esse dinheiro que vem lá da esfera federal, os estados, municípios e Distrito Federal também necessitam atender critérios. Se não atenderem aos 6 critérios que estão dentro dessa lei, não recebe verba lá do Ministério da Saúde. Nós temos isso lá no artigo 4º da Lei 8.142, tá? Para receberem os recursos de que trata o artigo 3º desta lei, ou seja, para receberem os recursos que vêm lá do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com. O primeiro critério é ter um fundo de saúde. Então, o fundo de saúde, ele precisa existir. É necessário porque é para lá que o dinheiro vai, né? Então, o município precisa ter um fundo de saúde. Por isso, a gente vai ter fundo de saúde municipal, fundo de saúde estadual e o Fundo Nacional de Saúde, tá? Porque a gente precisa ter esse gestor financeiro ali para receber essa verba e para fazer toda a gestão de utilização desses recursos financeiros, tá? Então, o primeiro critério é ter ali um fundo de saúde, até porque as transferências são fundo a fundo, como eu já expliquei para vocês. Outro critério é que os estados e municípios, Distrito Federal, tenham um conselho de saúde com composição paritária. Então, é necessário que haja um conselho de saúde. O que é o conselho de saúde? A gente falou isso na aula anterior sobre essa lei, né? É um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, onde a gente vai ter ali vários representantes do governo, trabalhadores da saúde, prestadores de serviço e da comunidade. E a composição é paritária porque a soma total de usuários dentro desse conselho de saúde vai ter que ser igual a quantidade dos outros segmentos que fazem parte aqui desse conselho de saúde. Se você tiver dificuldade de entender essa composição paritária, você pode ir para a nossa aula anterior, onde eu já explico para vocês tudo isso, tá? Se você não assistiu, eu vou tentar deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você conferir, porque é onde você vai entender o que está sendo dito aqui. Mas, basicamente, um dos critérios é que haja, então, um conselho de saúde para receber esses recursos, tá? O conselho de saúde é um órgão fundamental aqui para a participação da comunidade na gestão do SUS. É o Conselho de Saúde que vai deliberar sobre as políticas de saúde, vai acompanhar a execução dessas políticas no SUS, vai fiscalizar ali a sua aplicação. Outro critério aqui necessário para receber as verbas do Fundo Nacional de Saúde é ter um plano de saúde. O que é o plano de saúde? O plano de saúde é um instrumento de planejamento de saúde que vai ser elaborado em cada esfera de gestão, com a participação da comunidade. Então, o plano de saúde é um instrumento que vai trazer todas as ações a serem executadas ali no âmbito municipal ou estadual. Vai ser elaborado com a participação da comunidade, então vai contemplar as necessidades de saúde da população, tá? Então, um dos critérios é ter plano de saúde. Outro critério é ter relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8.080 de 1990. Os relatórios de gestão aqui são documentos, né, que são elaborados pelas esferas de gestão para demonstrar ali a aplicação dos recursos do SUS. Então, dentro desse relatório, a gente vai ver para onde o dinheiro foi realmente destinado. Então, os relatórios de gestão são documentos fundamentais para controlar a aplicação dos recursos aqui dentro do SUS. Eles devem ser elaborados de forma transparente e devem permitir que a população acompanhe a execução das ações dentro do Sistema Único de Saúde. Então, um dos critérios é ter também relatório de gestão. Outro critério é contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então, não é só receber, né, gente? Os estados e municípios também devem alocar recursos próprios no orçamento para a saúde. Então, além do dinheiro que vai receber lá do Fundo Nacional de Saúde, o gestor municipal ou estadual, ele também precisa tirar um dinheirinho ali do próprio fundo de saúde, né? Ele precisa também dar a sua contrapartida. Os relatórios de gestão, inclusive, vão permitir a gente ver se realmente está acontecendo essa contrapartida por parte das esferas de gestão. E o sexto critério é ter uma comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação. Então, os estados, municípios e Distrito Federal devem criar essa comissão para garantir ali a valorização dos profissionais da saúde. Então, são comissões que estarão definindo ali planos de carreira, cargos e salários. E a gente tem aqui dentro do contexto, né, de publicação da lei
que isso deveria ser feito no prazo de 2 anos para sua implantação. Então, esses são os 6 critérios que os gestores devem atender para receber esses recursos que saem do Fundo Nacional de Saúde. O que vai acontecer se eles não atenderem a esses critérios? Aí nós vamos para o parágrafo único, que diz que o não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos neste artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Então, não atender os critérios, não vai receber a verba do Fundo Nacional de Saúde. Neste caso, os recursos serão administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Eu trouxe para vocês também um exemplo de questão cobrando essa parte, tá? A questão diz o seguinte: com base na Lei 8.142 de 1990, na hipótese de um município não atender aos requisitos estipulados pela própria lei quanto ao emprego do Fundo Nacional de Saúde, isso implicará que os recursos concernentes serão administrados por uma comissão constituída em município limítrofe com maior quantidade de habitantes? Não, a gente viu que se isso acontecer, né, se os municípios não atenderem aos critérios, quem vai fazer a gestão vai ser o Estado ou o Ministério da Saúde, né? Então, nada a ver essa afirmativa. Letra B, pela Prefeitura da capital do estado de que ele faz parte, também não. Letra C, pelo estado de que ele faz parte. Sim, perfeito, né? Vai ser pelo estado ou pela União, que é representada pelo Ministério da Saúde. Única e exclusivamente pela União? Não, a gente viu que é pela União ou pelos estados, tá? Então, gabarito aqui, letra C. Então, agora nós concluímos aqui com essa aula o estudo completo aí da Lei 8.142 de 1990. Como eu falei para você, neste vídeo você viu só uma parte do conteúdo. Se você quiser estudar esse tema de forma completa, além de todas as outras leis, portarias e resoluções que fazem parte aí da legislação do SUS, vai para o nosso site e garanta o seu e-book com o estudo completo deste tema. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e me siga para novas dicas.